Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar. Reverendíssimo Padre Voli, nosso pároco, reverendas irmãs, amados irmãos e irmãs, o sentido moral da parábola de hoje, a parábola do bom samaritano, que é tão conhecida por nós todos, segundo penso, é muito evidente. Nosso Senhor quer ensinar hoje quem é o nosso próximo e como nós devemos agir para com ele. Mas além dessa lição de moral que nos é transmitida na parábola de hoje, há um sentido mais profundo deste ensinamento de nosso Senhor. Um sentido que nós poderíamos dizer é mais teológico, é mais espiritual. E nós precisamos recordar a respeito disso aquele princípio que os santos padres, que foram aqueles primeiros sábios do cristianismo, lá nos primeiros séculos da igreja, sábios de grande santidade, eles usavam para interpretar a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura nos fala, sobretudo, de Cristo. E quando o nosso Senhor nos transmite, nos conta uma parábola, Ele está, em primeiro lugar, falando de si. A pregação de Jesus tem como principal e primeiro assunto, objeto, a sua própria pessoa. E é por isso que a parábola de hoje deve ser entendida também, não só no sentido da caridade, mas no sentido da história da nossa redenção que foi realizada por Cristo. Nosso Senhor principia a parábola dizendo que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E aqui nós já nos encontramos diante de um simbolismo muito rico, porque Jerusalém era a cidade santa, a que estava próximo dos céus, posto que era uma cidade que estava a 800 metros acima do nível do mar. Está próxima de Deus, está no Monte Sião, próxima dos céus. Por isso, é o lugar de encontro entre Deus e os homens, é o lugar do templo. A cidade santa que Deus escolheu para a sua morada. Jericó, porém, era uma cidade muito baixa. Aliás, até hoje, Jerusalém permanece sendo a cidade mais baixa de todo o planeta, porque está a 250 metros abaixo do nível do mar. E uma vez que essas cidades não estão tão distantes uma da outra, isso significa que sair de Jerusalém para ir a Jericó é fazer uma descida muito íngreme. São mais de 1000 metros, portanto 1 quilômetro de descida. E aqui nosso Senhor está querendo nos falar de uma descida que não é só um trajeto físico, mas é um declínio, uma descida vertiginosa também espiritual. Logo nos primeiros dias do mundo, na aurora da criação, na aurora do mundo, o homem abandona a oportunidade de ir habitar com Deus na Jerusalém celeste para entregar-se às coisas inferiores, aos seus desejos. Portanto, ele troca a Jerusalém celeste pela Jericó. Troca a companhia de Deus pelo pecado. Portanto, não se trata apenas de uma descida física, mas muito mais do que isso. Trata-se de um declínio espiritual, trata-se da queda do homem. Além disso, nós sabemos que era um caminho, dessa descida de Jerusalém a Jericó, extremamente pedregoso, um caminho árduo, com muitos acidentes, muitas curvas, e portanto, era um local visado pelos ladrões, como nós vemos no Evangelho de hoje, para assaltar os viajantes que por ali passavam. É por isso que esse judeu que desce de Jerusalém e vai para Jericó, no meio do caminho, é ferido, machucado, tem as suas vestes roubadas, despojado de tudo aquilo que tem. É a serpente maligna, esse ladrão que rouba do homem
a veste da graça, que rouba do homem o dom da imortalidade que Deus lhe dera, rouba o homem da companhia de Deus, e assim o deixa ferido pelo pecado, ferido de morte, como nós vemos no Evangelho. Aquele homem ficou agonizando à beira do caminho. Por ali passam um sacerdote e um levita. Eles que eram os ministros do templo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. É claro, Nosso Senhor quer dizer que os sacrifícios e os rituais do Antigo Testamento, que aqui é representado pelo sacerdote e pelo levita, não eram suficientes para trazer a salvação ao homem decaído, ao homem ferido pelo pecado, ao homem deixado sem vida, praticamente. Mas aqui, ainda mais do que isso, nós podemos tirar uma grande lição para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Muitas fraquezas que nós experimentamos, muitas feridas, muitos machucados, não só da nossa alma, mas mesmo da nossa psique, da nossa vida como um todo, provém de uma ferida mais profunda, de uma raiz mais profunda dos nossos males, que é o pecado. Muitas pessoas, às vezes, não se dão conta disso, de que o pecado traz consequências terríveis, até mesmo fora do campo da vida espiritual. Muitos problemas intrafamiliares, por exemplo, nós não deveríamos atribuir talvez a defeitos apenas psíquicos de um sujeito ou de outro, de um parente ou de outro da família, mas às vezes são frutos do próprio pecado. Um egoísmo, por exemplo, é capaz de trazer infelicidade para um lar, que é fruto de um pecado, é um vício. Muitas pessoas têm problemas de ansiedade, um problema que cada vez é mais experimentado nos nossos tempos. Por vezes, a ansiedade não é só fruto de um problema psíquico, mas também de problemas com intemperança. Aquela pessoa que não consegue se controlar a respeito, por exemplo, a gente poderia colocar aqui do celular, do uso das telas, e aquela pessoa acaba adquirindo ansiedade. Tristezas que nós experimentamos e que muitas vezes são fruto do pecado. É uma ferida aberta pelo pecado. A inveja, a vaidade, que causam às vezes tristezas, nos machucam interiormente e que são fruto dos nossos pecados. E aqui nós poderíamos pensar de que muitas pessoas, não se dando conta de que o pecado causa essas feridas no coração do homem, procuram soluções que não são eficazes. A gente poderia pensar aqui em yoga, poderíamos pensar em inúmeras terapias que hoje são procuradas, até mesmo em certas válvulas de escape, como a bebida, e que essas coisas não são capazes de trazer uma solução para aqueles problemas, porque a raiz daqueles problemas é de ordem espiritual. E aqui aparece claramente para nós que essas soluções que em nada resolvem são como aquele sacerdote e aquele levita que passam pelo caminho e que não podem fazer nada por aquele homem. Não são capazes de oferecer uma ajuda, não são capazes de resolver aquela situação, porque só Jesus Cristo, que é o bom samaritano da nossa alma, pode nos libertar do pecado e curar as feridas que são consequência do pecado. Só Ele é o médico das nossas almas, só Ele tem o remédio, a cura, e mais ninguém. Não há outra solução para o pecado e as suas consequências do que nosso Senhor. E Ele, conhecendo bem, como médico das nossas almas, aquilo que se passa dentro de nós, Ele tem o remédio certo para curar os nossos males.
É o que ele explica quando, seguindo mais à frente na parábola, se diz que o bom samaritano aplicou nas feridas daquele homem o óleo e o vinho. Dois símbolos aqui dos grandes remédios da graça de Deus para nos curar da ferida do pecado e das suas consequências em nós, que são os santos sacramentos. O óleo sagrado, como nós bem sabemos, está presente no rito de muitos dos sinais da nossa salvação, dos 7 sacramentos. Quando o nosso corpo fraqueja, e quando nós, por conta disso, também nos tornamos mais frágeis, está lá o óleo sagrado, no sacramento da unção dos enfermos, para nos trazer alívio, conforto numa hora difícil, e mesmo para nos trazer a cura física, se isso aprouver a vontade de Deus e fizer bem para a nossa salvação. Quando do nosso batismo, para nos curar da ferida do pecado original, está lá o óleo que nos unge, que unge a nossa cabeça, unge o nosso peito, para nos restituir a graça que nós perdemos, para nos restituir a dignidade de filhos de Deus, para curar as feridas da nossa alma. Quando do sacramento da crisma, da confirmação, está lá o óleo sagrado, para nos curar da debilidade em testemunhar a nossa fé diante do mundo. Quando da sagrada ordenação, está lá o óleo santo, para ungir as mãos do novo sacerdote, para restituir ao homem a santidade, para que tudo aquilo que aquelas mãos toquem se torne santo, seja santificado e sirva assim de remédio para o homem. E por fim, o bom samaritano aplica o vinho nas feridas daquele homem. É evidente que este vinho, para as nossas almas, não é outro senão o vinho da salvação, a Santíssima Eucaristia, o sangue de nosso Senhor, que recebemos a cada comunhão na Sagrada Hóstia. Este alimento que nos fortifica e nos dá força. Esse alimento que restaura e que cura a ferida do pecado. Caros irmãos e irmãs, reverendo Padre, não há outro médico nas nossas almas que não seja nosso Senhor. Não há outra forma de nós sermos curados que não seja por Cristo, nosso Salvador, e por meio da sua graça, que nós recebemos, antes de tudo, nos 7 sacramentos da nossa salvação. Fora de nosso Senhor, para além desse médico, para além desses remédios, o mundo pode oferecer até muitas soluções para os nossos problemas. Aqui eu não quero tirar o valor da psicologia, o valor daquilo que, enfim, que muitas terapias realmente podem trazer para a pessoa. Existem problemas que são de ordem psicológica, mas não nos confundamos ao pensar que tudo aquilo que nos acontece de emocional, afetivamente, e tantas outras coisas e tantas outras áreas da nossa vida, seja algo puramente humano. Muitas vezes, os males que nos sobrevêm são fruto do pecado. E, portanto, se nós nos santificamos, se nós buscamos por esse médico da nossa alma, muitos dos nossos problemas, mesmo aqueles que são aparentemente humanos, serão resolvidos. Ele haverá de nos dar o remédio certo para o problema certo da nossa alma. Basta buscarmos a sua graça pelos sacramentos, pela oração, pela vida e prática das virtudes, e Ele haverá de nos curar. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos a nossa profissão de fé. Credo in unum Deum. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu